Voltemos a João, capítulo 1. Versículos 1 a 5. No princípio era aquele que é a palavra, ou o Logos, o Verbo. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Oremos. Deus e Pai, Tua palavra inspirada, registrada e passada de geração em geração em geração sob os Teus cuidados, a despeito de reis e imperadores que tentaram apagar a Sua luz e tentaram apagar a Sua presença da face da terra. Ainda assim a Tua palavra permanece e temos esta palavra em mãos para iluminar o nosso caminho, pois a Bíblia é lâmpada para os nossos pés. Esta noite também ilumina as nossas mentes e os nossos corações neste momento tão especial do ano. Em o nome de Jesus. Amém. Ao longo desse último mês nós temos examinado, eu e o pastor Marcelo, as 4 canções principais natalinas ligadas à chegada do nosso Senhor Jesus Cristo, que achamos no início do Evangelho segundo Lucas. Sempre procurando responder, e voltamos a responder essa pergunta todo ano: quem é o menino? Quem é esta criança que está na manjedoura? Uma manjedoura é hoje em dia uma imagem até bonita, uma imagem de uma certa, tem um sentimento. Estamos acostumados a ver Jesus envolto em panos e deitado numa manjedoura bonitinha, mas fomos lembrados domingo à noite pelo pastor John que muitas manjedouras da época não passavam de uma vala cavado no chão de uma manjedoura, de um estábulo onde se colocava feno para os animais comerem. Não havia, digamos, muita preocupação em manter a manjedoura limpa, então havia feno seco, feno velho, saliva de animais, o cheiro dos animais, e essa imagem poética de fato fica bem aquém do drama daquela noite, da situação dramática no qual José, Maria e o menino Jesus se achavam. Tanto que, quando os pastores no campo receberam a notícia, o anjo apareceu, ficaram apavorados e disse: não tema, hoje eu trago boas novas. Nasceu na cidade de Belém, na cidade de Davi, um rei. Nasceu para vocês um rei. E este será o sinal de que é o menino. Acharão a criança envolta em panos e numa manjedoura. Algo de tão improvável que somente um poderia ser aquele. Não disseram qual criança em manjedoura, porque ninguém deixava uma criança numa manjedoura. Então começamos a ter uma visão um pouquinho diferente daquela noite, que não era tão limpa, tão poética, tão bela quanto muitos imaginam que tenha sido. Foi um momento de rejeição, um momento de pobreza extrema, um momento dramático da chegada do nosso Senhor. E pensar que aquela criança é o mesmo que sustenta o universo pelo poder da sua palavra, que trata-se de Deus em forma humana.
Ao longo desse mês nós temos contemplado, pensado a respeito, orado a respeito e nos lembrado do milagre ímpar que foi a encarnação. Sem a narrativa dos anjos, pastores, do casal pobre, dos magos que vieram de longe, da estrela que marcou a chegada, da perseguição de Herodes, que procurou matar o menino, João escreveu uma história diferente. Os primeiros 3 tiveram mais cuidado, se bem que Marcos começou logo com João Batista, mas Mateus e Lucas principalmente tiveram muito cuidado em falar da genealogia, falar das histórias, das figuras que cercaram. Lucas, mais do que os demais, cuidado em falar da apresentação no templo de Simeão, da profetisa Ana, de Zacarias e Isabel, que receberam a notícia do nascimento do primo de Jesus, ou primo ou parente, não sabemos exatamente o grau de parentesco, mas era parente certamente, fazendo assim uma dobradinha ao ponto de quando Isabel se encontra com Maria, temos aquela canção magnífica, né? Literalmente, o Magnificat, né? Minha alma engrandece ao Senhor, né? De Maria, algo inspirado, mas algo também de uma profundidade teológica, histórica e belíssima. João é diferente. Em 6 frases apenas, nós temos algumas das afirmações mais extraordinárias da literatura humana. Em apenas 6 frases. No início desse livro, de uma maneira compacta, nós temos algo de deixar qualquer um pasmado, se pensar bem. Esta noite queremos pensar bem sobre isto. Não demorar muito, mas queremos pensar bem sobre o que João disse. Pois ele começa com palavras bem familiares aos judeus. No princípio. Qualquer judeu sabe que o Pentateuco começou com essas mesmas palavras. No princípio, Deus. E ele começou propositadamente, deliberadamente começou com essa mesma colocação, refletindo que antes do início de tudo, antes do tempo e do espaço, antes do sol e da lua, antes da terra seca e os mares, dos seres viventes, antes do homem, antes de tudo ter começado, antes do princípio, já havia Deus. Só que aqui, ele faz a colocação, obviamente, diferente que Moisés fez. Porque ele diz, no princípio, o verbo. Aquele que é a palavra. O termo, no grego, logos, que todos conheciam essa palavra, era uma palavra comum, era uma palavra inclusive que fazia parte de um pensamento grego que estava circulando naqueles dias, a ordem do universo, e diz, antes de tudo, aquele que é quem ordena o universo, aquele que coloca tudo em ordem, estava com Deus, e era Deus. Literalmente diz, ele estava perante Deus, ou para ser ainda mais preciso, ele estava para Deus. A preposição é interessante, porque ele diz que ele estava para Deus. Falando de quê? Falando de um relacionamento face a face. Falando de uma interação entre Deus e este que era a palavra, este que é o verbo. O verbo estava perante Deus e mais. Não só estava perante Deus, o verbo era Deus. Quando paramos e pensamos, parece que o autor se confundiu um pouquinho, se entusiasmou demais, mas não. Estamos falando de alguém que literalmente estava com o Pai, mas que também era Deus, o verbo. Estamos perante o mistério. Estava com Deus no princípio, antes de existir qualquer coisa, no princípio sim. Este menino que veio e andou entre nós já existia. Este menino, envolto em panos, que estava na manjedoura, já estava perante a Deus,
face a face com Deus, antes do início, do princípio, da origem de tudo. E mais, essa criança era Deus. E nada do que se fez foi criado a não ser por Ele, por intermédio dele. Deus agiu, como sempre age, em absoluta união e unanimidade das três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Vemos num dia em que Jesus foi batizado no Jordão pelo seu parente João Batista, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele, o Pai disse: este meu filho em quem me comprazo. Os três em um, os três sempre agindo em absoluta unanimidade. E mais, nele estava a vida. Agora, toda vida, como nós a compreendemos, é recebida. Todos nós recebemos vida de alguém. Vem de uma fonte. Nascemos porque alguém nos concebeu. Os nossos pais nos concebemos. Literalmente, o nascimento é chamado dar a luz. Dar a luz. Este verbo, este de quem João fala, não só nasceu, mas antes mesmo do tempo começar, a vida já estava nele. Ele é a origem da vida. Quando tentamos eliminar Deus, como muitos tentaram, os cientivistas, não a ciência, mas os que querem botar fé em qualquer coisa menos Deus, vemos a ciência fazendo de tudo para tentar achar uma origem. Agora chegaram à conclusão que o Big Bang foi a origem de todas as coisas. Alguma explosão cósmica criou o universo e as galáxias. E eu pergunto, e antes disto? Porque a lógica é contraintuitivo pensar que uma explosão é a origem da vida. Porque alguma coisa tinha que explodir, e alguma coisa tinha que causar essa explosão. Então, mesmo que houvesse uma explosão, e pode até ter havido uma explosão, a pergunta é: quem criou o que explodiu? Nós sempre nos vemos, e a lógica pede, a filosofia tenta responder sem Deus. A Bíblia responde com a maior tranquilidade: antes de tudo, Deus. No princípio, Deus. E o Verbo estava presente. E mais, ele não ficou assistindo, ele participou da criação. E nada do que existe sem que tenha sido criado por intermédio dele. Mas foi o Pai que criou. Sim, mas o Filho também criou. E mais, o Espírito Santo também participou na criação. Se nós voltarmos para Gênesis, que nós não vamos fazer esta noite, nós veremos que ele pairava sobre as profundezas, sobre o abismo. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, também estava presente, os três em um, agindo em absoluta unanimidade. E quando criaram o homem, o texto é sutil, mas quando você olha em Gênesis a criação do homem, você vê Deus dizendo: criemos o homem à nossa imagem e semelhança. A Trindade é um mistério, mas não é uma doutrina para os estudiosos, não é uma coisa assim para os eruditos. Tanto que no dia em que Jesus foi traído, ele se preocupou em falar e explicar a Trindade para os seus discípulos como um meio de consolá-los pelo que iria acontecer. No princípio, então, havia o Verbo. A vida estava nele, e esta vida, segundo João, é a luz dos homens. Esse tema é muito presente no Evangelho de João: luz, trevas. Ou seja, isto que nós intuímos desde criança, porque crianças naturalmente temem as trevas.
O ser humano naturalmente teme as trevas. Eu, quando criança, queria sempre uma luz acesa, pelo menos no corredor. Eu pedia para os meus pais deixarem uma fresta na porta e deixar uma luz acesa, porque eu sabia que se não tivesse luz, o monstro do meu armário iria pular em cima de mim. Alguém mais aqui teve um monstro no seu armário quando criança, além de mim? Não, vocês também, ok, obrigado. Vocês não? Então, tá bom, agora fiz papel de... Bom, então eu confesso, tá bom, eu tinha um monstro. A criança intuitivamente sente medo das trevas. Quando estamos numa rua sem iluminação, estamos caminhando, de repente vemos que estão faltando luzes, é natural que nós sintamos um certo temor. Por quê? As trevas, historicamente, simbolizam o mal. E a luz, tradicionalmente, desde o início, simboliza o bem. Nós vemos que a primeira coisa que Deus criou foi o quê? E Deus falou: haja luz. Haja luz. Pois onde Deus está presente, há luz. É o exercício do bem. Esta luz fala de muitas coisas, certamente, de entendimento, fala do bem, fala de virtude. Tudo, porém, vem desta origem, da vida do Logos, da vida de Deus. A vida de Deus ilumina. Há pessoas procurando entendimento sem Deus, não vão conseguir. Há pessoas procurando clareza de uma maneira científica e não compromissada. Sejamos racionais, como se a racionalidade sem Deus fosse uma virtude. Mas não há virtude nem na nossa razão, ao ponto de Paulo ser muito claro em Romanos 1, que por rejeitar a Deus, nosso entendimento se obscureceu e nos fizemos de sábios, quando de fato nós acabamos nos tornando tolos. Embora entendamos muitas coisas, embora entendamos muitos processos, muita ciência, muitos fatos, a luz não está em nós se nós não tivermos a presença de Deus em nossa vida. Toda a nossa capacidade não leva à vida e paz. Toda a nossa capacidade, todo o nosso ensino, todo o nosso estudo não pode nos conferir paz interior. Eu me lembro que eu fui pegar um avião uma vez, ao meu lado estava um rapaz com o computador aberto e obviamente ele estava programando, ele estava escrevendo algum programa de computador, porque era muito complexo aquilo e os dedos dele voavam e obviamente era um rapaz muito inteligente. E assim que o avião começou a se mexer, aí ele teve que fechar o computador e guardá-lo, porque não pode usar, né, na decolagem. E de repente, eu disse: Senhor, eu te agradeço, estou em tuas mãos. Mas eu vi, assim, a mão dele começar a ficar branco, enquanto ele apertava o descanso do seu braço, né? O quê? O braço da cadeira. E eu vi ele começar a tremer um pouquinho, e ele ficou nervoso, ele ficou suado. E eu pensei, todo esse conhecimento, e ele não tem paz. Porque, vamos dizer a verdade, pegar um avião é um ato de fé. Eu não sei porquê, cada vez que eu vou viajar, uma semana antes, alguma coisa cai, algum avião cai em algum lugar do mundo, e eu recebo notícia assim, poucas horas antes de pegar um avião, caiu um avião, não sei, na Malásia, e eu, meu Deus do céu. E eu entro lá e digo: Senhor, se eu não chegar ao meu destino proposto, eu sei que eu chegarei ao meu destino final contigo. Eu tenho paz com isso. Eu tenho paz com isso, porque Paulo diz: se eu viver, eu vivo por Cristo, se eu morrer, é ganho.
é ganho, porque a ausência do corpo é presença com Deus. Mas há muitas pessoas que depositam toda a sua fé nesta vida, no que têm, no que possuem, no que podem, na sua profissão, nas suas realizações, no que eles construíram para si. Mas o que construíram para si não confere luz, não traz para eles paz, traz uma certa realização. Então, quando falamos da vinda do Verbo, estamos falando daquele que veio para iluminar mentes e corações, para nos conferir vida. Mas não foi uma visita pacífica. Nessas 6 frases de João, ele termina com uma frase terrível: e as trevas não venceram. O que ele falou? Vamos ver claramente João. Mais uma vez. Ele diz: a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. As trevas não são apenas a ausência de luz. As trevas se colocam aqui como sendo contra a luz. Assim como aconteceu em minha vida e na vida de muitas pessoas aqui, quando ouviram a verdade do Evangelho, não foi uma descoberta inteiramente pacífica, mas instaurou-se um conflito no seu coração, uma verdadeira guerra no seu coração, até que eles se renderam a Cristo, até que eles se curvaram perante o Mestre. Pois a luz vem e descobre o que as trevas encobrem. A luz revela aquilo que as trevas acobertam. A luz vem para fazer o bem, mas quem ama mais as trevas, ama mais os seus maus caminhos, rejeita. E houve rejeição. Daquela mesma noite, houve rejeição. E nós vemos em Apocalipse 12, 13, 14, não tenho tempo esta noite para discursar sobre isso, mas nós vemos que houve literalmente uma guerra no mundo espiritual. Uma guerra no mundo espiritual. E que o inimigo das nossas almas se armou e se arma até hoje para tentar apagar a igreja, apagar o testemunho de Cristo. Quando ele veio ao mundo, ele veio derrotar as trevas, veio derrotar o mal, veio derrotar a morte, veio derrotar o pecado, e ele os derrotou, todos eles. Ao ponto de, no dia em que ele estava com seu último sopro na cruz, ele disse: está acabado, eu completei o que eu vim fazer. E Colossenses diz que ele fez escárnio dos poderes, ele expôs os poderes, mostrando a sua impotência. Toda a violência do mundo não conseguiu derrotar o propósito de Deus na chegada do Verbo. Esta noite, de uma maneira muito simples, como nós sempre temos feito, nós vamos lembrar que Deus não vem, nem começa a sua obra de uma maneira estrondosa. Jesus nasceu num lugar sem importância no Império Romano. Ele não nasceu filho de César, em Roma, o centro do poder. Ele nasceu numa cidade pobre, de uma província sem importância e problemática. Qualquer procônsul mandado para Palestina era mandado por castigo, provavelmente porque foi derrotado em batalha ou alguma coisa. Não era nenhum prestígio ser procônsul na Palestina. Era um lugar sem nenhuma importância. Filho de um carpinteiro. Começou pequeno, ninguém notou. Alguns pastores, alguns magos que vieram do Oriente. Quando avisaram Herodes, ele mandou matar todas as crianças com menos de 2 anos de idade. Certamente foi uma tragédia, mas a grande maioria não soube por que isso aconteceu. Nunca conheceram o menino que causara este genocídio.
Jesus age de maneira simples. O convite dele é simples. Jesus não chega em surround sound 7.1. Ele fala muito simplesmente ao coração: siga-me. Seja um coletor de impostos, como Mateus. Seja um pescador bruto, como Pedro. Chegar para ele e dizer: siga-me, siga-me. E ele seguiu. Até que um dia Jesus disse: quem é que dizem que eu sou? E deram suas teorias. Ele disse: mas vocês? Disse: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Ele disse: carne e sangue não revelaram isto. Ou seja, você não viu o que todo mundo está vendo, você viu algo que só Deus pode te mostrar. Esta noite nós anunciamos Jesus, o Rei dos Reis, o Autor da vida. A vida estava nele. E todo aquele que se curvar perante ele receberá a luz de Deus no seu coração, e isto mudará tudo, a sua história e a sua vida. E é assim que o Evangelho avança, de uma pessoa de cada vez. Ele recebe a palavra e a luz acende no seu coração. Esta noite, de maneira muito singela, muito simples, nós queremos mostrar isso, e depois cantar, encerrar nosso encontro com o corinho Noite de Paz. Não se assustem, nós vamos apagar as luzes. Tem um pouquinho de luz lá fora, mas aqui dentro ficará razoavelmente escuro. E depois de todos terem suas velas acesas, nós vamos ficar de pé e cantar. Vamos então? Uma vela de cada vez, um coração de cada vez. A luz de Deus vai se espalhando por este mundo. Quando falamos com alguém a respeito de Cristo, o Salvador, o Verbo vivo, o Logos, o Criador dos céus e da terra. Aleluia. Aleluia. Vamos ficar de pé, cantar. Noite de paz, noite de amor, dormem todos em redor. Em Belém, luz nasceu. Em
use o momento só para olhar ao redor e ver como uma luz de cada vez ilumina este lugar, ilumina cada um que está aqui. Nosso Deus e Pai Celestial, quanta paz sentimos no coração ao te contemplar, a saber que nós temos no coração a luz de Deus, que nos aponta o caminho, uma lâmpada para os nossos pés, que nos guia, que nos aquece, que esclarece. Há tantas pessoas ainda que precisam ouvir, precisam entender a mensagem que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho por nós, adentrou as nossas trevas, abraçou a nossa dor, sofreu o castigo que nós merecíamos sofrer e que nos oferece salvação eterna, paz com Deus, o Criador. Leva-nos na tua paz esta noite, eu te peço, em o nome de Jesus, e que todos digam amém. Feliz Natal para todos, que Deus os abençoe.